Quando Lara abriu aquela porta, seu mundo desmoronou em segundos. O homem que ela amava, na cama com sua melhor amiga. Mas o que ela não sabia é que aquilo era apenas o começo de uma mentira que duraria 17 anos. Uma mentira que esconderia o maior segredo de todos. A verdade sobre quem realmente era o pai de sua filha. E quando o destino jogasse todos frente a frente novamente, a explosão seria inevitável. Essa é a história de Lara. Uma mulher que perdeu tudo, reconstruiu sua vida das cinzas e descobriu que o amor verdadeiro às vezes precisa ser destruído para renascer mais forte. Você está preparado para conhecer Amores Cruzados? Antes de continuar, quero que saiba que a sua opinião é muito importante para nós. Por isso, se estiver gostando, deixe seu comentário, curta e se inscreva no canal. Este gesto simples e gentil nos ajudará a escrever novas histórias emocionantes para você. Lara sempre acreditou em finais felizes. Aos 18 anos, ela caminhava pelos corredores da faculdade com um sorriso discreto nos lábios, aquele tipo de sorriso que só quem está apaixonado consegue ter. Suas roupas eram simples, modestas até, mas havia algo em seus olhos castanhos que brilhava com uma intensidade rara. A certeza de que havia encontrado seu lugar no mundo. E esse lugar era ao lado de Murilo. Ele tinha 19 anos, era seguro, educado, vinha de uma família rica e respeitada na cidade. Mas o que realmente conquistara Lara não eram suas roupas de marca ou seu carro do ano. Era o jeito como ele olhava para ela, como se fosse a única pessoa no mundo que importava, como se ela fosse suficiente. Lara, você está ouvindo? A voz de Fernanda a trouxe de volta à realidade. Desculpa, Fê, estava distraída. Lara sorriu para a amiga, que revirou os olhos com fingido desprezo. Deixa eu adivinhar. Pensando no Murilo? Fernanda cruzou os braços, encostando-se na mesa da biblioteca onde estudavam. Talvez. Lara sentiu o rubor subir pelo rosto. Fernanda era sua melhor amiga desde o ensino médio. Elas compartilhavam tudo, segredos, sonhos, medos. Fernanda era bonita, atraente, tinha um jeito confiante de se portar que Lara sempre invejou um pouco. Mas nunca imaginou que essa inveja pudesse ser recíproca. Vocês são tão perfeitos juntos que me dá até enjoo. Fernanda riu, mas havia algo estranho em seu tom. Algo que Lara não soube identificar. Naquela tarde, quando Murilo apareceu na biblioteca para buscá-la, Lara sentiu o coração acelerar como sempre. Ele a puxou pela mão, levando-a para o jardim da faculdade, longe dos olhares curiosos. Tenho uma coisa para te dizer. Murilo segurou as mãos dela entre as suas, o olhar sério mas brilhante. O quê? Lara sentiu o coração disparar. Quero que a gente se case. Assim que nos formarmos. Quero construir uma vida com você, Lara. Uma família. Quero acordar todo dia sabendo que você é minha. As lágrimas vieram antes que ela pudesse controlar. Eram lágrimas de felicidade pura, daquelas que só quem sente o amor verdadeiro consegue derramar. Eu também quero isso. Mais do que tudo, ela sussurrou, e quando os lábios dele se encontraram, Lara teve certeza de que estava vivendo o momento mais perfeito de sua vida. O que ela não sabia era que a poucos metros dali, escondida atrás de uma coluna, Fernanda observava tudo. E em seus olhos não havia felicidade pela amiga. Havia algo muito mais sombrio. Inveja, desejo, obsessão. Naquela noite, Fernanda ligou para Rodrigo. Precisamos conversar, ela disse, a voz fria e calculista. Sobre o quê? Rodrigo era amigo de Murilo, mas ao contrário dele, era fraco, facilmente manipulável. E tinha um fraco por Fernanda. Sobre como eu vou conseguir o que é meu, e você vai me ajudar. Do outro lado da linha, Rodrigo hesitou apenas um segundo antes de concordar. Ele sempre faria qualquer coisa por Fernanda, mesmo que isso significasse trair um amigo. O plano estava em movimento, e Lara, inocente e apaixonada, não fazia ideia de que seu sonho perfeito estava prestes a se transformar no pior pesadelo de sua vida. A festa do primeiro semestre estava marcada para a sexta-feira à noite, e toda a faculdade falava sobre isso. Era o evento do ano, aquele que todos esperavam ansiosamente. Lara, porém, não poderia ir.
Mãe, eu preciso ficar com você, disse ela, ajeitando o cobertor sobre Maria, que estava deitada no sofá, pálida e frágil. Filha, você deveria ir se divertir. É jovem, merece aproveitar. Maria tossiu, levando a mão ao peito. Não tem nada mais importante para mim do que cuidar da senhora. Lara sorriu, afagando os cabelos grisalhos da mãe. Murilo vai entender. E Murilo entendeu, ou pelo menos tentou. Tem certeza que não quer que eu fique com você? Ele perguntou ao telefone, a voz preocupada. Tenho sim. Vai, aproveita com os amigos. Eu fico bem aqui. Só vou porque você está insistindo. Mas vou sentir sua falta a noite toda. Eu também vou sentir a sua. Lara sussurrou, o coração apertado. Quando desligou, não imaginava que aquela seria a última conversa normal que teriam por muito tempo. Na festa, a música pulsava alta, as luzes coloridas cortavam a escuridão e o cheiro de perfume misturado com álcool impregnava o ar. Murilo estava desconfortável. Não era muito de festas, mas Rodrigo insistira que ele precisava relaxar. Cara, você é jovem. Aproveita a vida. Rodrigo empurrou um copo na mão dele. Toma isso aqui, vai te ajudar a relaxar. Murilo tomou um gole, depois outro. Não percebeu o gosto estranho, nem notou o olhar cúmplice que Rodrigo trocou com Fernanda do outro lado do salão. Murilo, você está bem? Fernanda apareceu ao lado dele, a voz melosa, preocupada. Estou meio tonto. Ele passou a mão pelo rosto, tentando focar a visão que começava a embaçar. Vem, vou te levar embora. Fernanda o segurou pelo braço, conduzindo-o para o carro. Murilo mal conseguia manter os olhos abertos. A última coisa que sentiu foi o corpo sendo deitado em uma cama macia. E depois, nada. Apenas escuridão. Fernanda olhou para ele, deitado e vulnerável, e sorriu. Retirou os sapatos dele, bagunçou os próprios cabelos, tirou parte da roupa e deitou-se ao lado. Rodrigo entrou no quarto ajudando a montar a cena. Na manhã seguinte, Lara acordou cedo. A mãe estava melhor, então decidiu fazer uma surpresa para Murilo. Pegou o ônibus até o apartamento dele, usando a chave que ele havia lhe dado meses atrás. Seu coração estava leve quando abriu a porta. Estava leve quando subiu as escadas. Estava leve até o momento em que empurrou a porta do quarto e viu Murilo, Fernanda, na mesma cama. O mundo parou. Lara sentiu como se alguém tivesse arrancado o chão sob seus pés. O ar fugiu de seus pulmões. Suas pernas tremeram, ameaçando ceder. Lara. Murilo acordou atordoado, os olhos arregalados de confusão. Lara, espera! Mas ela já estava correndo, descendo as escadas, tropeçando, as lágrimas embaçando sua visão. Podia ouvi-lo gritando seu nome, mas não parou. Não conseguia parar. Quando chegou em casa, trancou-se no quarto e desabou. Chorou até não ter mais lágrimas, até sentir o peito doer fisicamente. As ligações de Murilo começaram, uma após a outra, mas ela não atendia. Não conseguia. Cada toque do celular era uma facada nova em seu coração já despedaçado. À noite, ainda em choque, Lara saiu para caminhar, tentando respirar, tentando entender. Foi quando encontrou Rodrigo na esquina, como se ele estivesse esperando por ela. Lara, sinto muito pelo que aconteceu, ele disse, a voz falsamente compassiva. Como você sabe? Ela perguntou, a voz rouca de tanto chorar. Todo mundo sabe. Fernanda e Murilo, eles estão juntos há semanas. O mundo de Lara desmoronou pela segunda vez em menos de 24 horas. 3 semanas se passaram como um borrão cinzento na vida de Lara. Ela bloqueou o número de Murilo, evitava os lugares onde poderia encontrá-lo, na faculdade, e mal conseguia olhar para Fernanda sem sentir náusea. A suposta melhor amiga tentara se aproximar algumas vezes, com desculpas vazias e olhares falsos de arrependimento, mas Lara a ignorava completamente. A dor era constante, como uma ferida aberta que não cicatrizava. Ela chorava no banho para que a mãe não ouvisse, forçava sorrisos que não sentia e, à noite, sozinha no escuro, revivia cada momento feliz ao lado de Murilo, se perguntando onde tudo havia dado errado. Filha, você precisa comer alguma coisa. Maria insistia, empurrando um prato de comida em sua direção.
Não estou com fome, mãe. Você está desaparecendo. Isso não pode continuar assim. Mas Lara não sabia como parar de se sentir assim, como se parte dela tivesse morrido naquela manhã. Enquanto isso, do outro lado da cidade, Murilo vivia seu próprio inferno. Ele não se lembrava de nada daquela noite. Acordara confuso, com uma dor de cabeça terrível e Fernanda ao seu lado. Ela jurara que eles tinham estado juntos, que ele havia bebido demais e uma coisa levara a outra. Mas algo dentro dele gritava que aquilo estava errado. "Por que você não me deixa em paz?" ele perguntou a Fernanda, que aparecera em seu apartamento pela 4ª vez naquela semana. "Porque nós temos algo especial, Murilo. Você só não quer admitir." Ela se aproximou, tentando tocá-lo, mas ele se afastou. "Eu amo a Lara, só a Lara." "Ela não quer mais você." Fernanda sorriu, cruel. "Mas eu quero." 2 semanas depois, a bomba explodiu. Fernanda convocou uma reunião com Murilo e seus pais em um restaurante elegante. Ela chegou com um vestido branco justo, os cabelos perfeitamente arrumados e um sorriso nervoso nos lábios. "Obrigada por virem," ela começou, as mãos trêmulas sobre a mesa. "O que é tão importante assim?" perguntou o pai de Murilo, um homem sério, de postura rígida. Fernanda respirou fundo, levou a mão ao ventre ainda liso e deixou cair a bomba. "Estou grávida, e o bebê é de Murilo." O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Murilo sentiu o sangue gelar nas veias. Não podia ser verdade, não podia. "Isso é mentira!" Ele se levantou bruscamente, a cadeira raspando no chão. "Murilo, sente-se!" ordenou o pai, a voz cortante. "Pai, eu juro que não me lembro de nada. Eu nunca... Você dormiu com ela ou não dormiu?" A mãe de Murilo perguntou, os olhos marejados. Murilo abriu a boca, mas não conseguiu responder. Ele não se lembrava, e essa dúvida era o suficiente para condená-lo. "Nossa, família tem uma reputação a zelar." O pai de Murilo falou, a voz fria e definitiva. "Você vai se casar com ela, antes que a barriga apareça. Não aceitarei um escândalo." "Pai, por favor." "Não há discussão. É seu dever." Fernanda baixou a cabeça, escondendo o sorriso de vitória. O bebê que carregava no ventre era de um caso passageiro, um erro de uma noite que ela transformara na oportunidade perfeita. Murilo seria seu, de um jeito ou de outro. Enquanto isso, do outro lado da cidade, Lara começou a sentir os primeiros sinais. Enjoos matinais, tonturas, um cansaço inexplicável. No início, achou que era o estresse, a tristeza. Mas quando a menstruação não veio pela 2ª vez, ela soube. Com as mãos tremendo, fez o teste de farmácia trancada no banheiro. 2 risquinhos rosa apareceram, claros e definitivos. Ela estava grávida, de Murilo. O choro veio violento, incontrolável. Como poderia criar um filho sozinha? Como explicaria isso à mãe? Como sobreviveria carregando dentro de si um pedaço do homem que a havia destruído? Naquela noite, Rodrigo apareceu novamente. Ele estava sempre lá, nos momentos certos, com palavras de conforto, com o ombro amigo. "Você não está bem," ele disse preocupado, e foi então que Lara, exausta e perdida, contou a verdade. "Estou grávida, Rodrigo, e não sei o que fazer." Ele a abraçou e, naquele abraço, plantou a semente de uma nova mentira. O casamento de Murilo e Fernanda aconteceu em uma cerimônia discreta, mas elegante, apenas 4 semanas após o anúncio da gravidez. A igreja estava decorada com flores brancas, os convidados vestiam suas melhores roupas, e tudo parecia perfeito aos olhos de quem observava de fora. Mas por dentro, Murilo estava morto. Ele pronunciou os votos com a voz automática, olhando para Fernanda sem sentir nada além de vazio. Quando o padre disse, "Pode beijar a noiva", ele depositou um beijo frio em seus lábios e ela sorriu como se tivesse conquistado o mundo. Lara soube do casamento através das redes sociais. A foto de Murilo de terno, Fernanda de branco, sorrindo para a câmera, foi como uma lâmina atravessando seu peito. Ela fechou o celular e chorou mais uma vez, sabendo que aquele capítulo de sua vida havia terminado definitivamente.
Lara, você precisa pensar no seu futuro, Maria disse, segurando a mão da filha. E no futuro desse bebê. Eu sei, mãe, mas não sei como. Foi quando Rodrigo fez a proposta que mudaria tudo. Eles estavam sentados em um banco da praça, o vento frio da noite balançando as árvores ao redor. Rodrigo segurou as mãos de Lara com firmeza, os olhos fixos nos dela. Casa comigo, ele disse, simples e direto. Lara arregalou os olhos. Rodrigo, você está louco? E o bebê? Eu assumo. Eu crio como se fosse meu, ninguém precisa saber. Ele apertou suas mãos com mais força. Lara, eu me apaixonei por você. Nesses últimos meses, vendo você sofrer, cuidando de você, eu percebi que quero estar ao seu lado, para sempre. Lara sentiu as lágrimas escorrerem. Não era amor o que sentia por Rodrigo. Era gratidão, alívio, uma tábua de salvação em meio ao naufrágio. Mas talvez isso fosse suficiente. Talvez o amor verdadeiro não existisse mesmo. Vamos recomeçar em outra cidade. Rodrigo continuou, a voz suave. Longe de tudo isso. Longe dele. Você, eu e nosso bebê. 3 semanas depois, Lara vestiu um vestido simples de noiva e se casou com Rodrigo no cartório, apenas com a presença de Maria e 2 testemunhas. Não houve festa, não houve flores, não houve o brilho que ela sempre sonhara ter nos olhos no dia do seu casamento. Mas havia esperança. Ou pelo menos, era isso que ela tentava acreditar. Eles se mudaram para uma cidade a 400 quilômetros de distância. Rodrigo arrumou emprego em uma clínica odontológica e Lara, mesmo grávida, começou a estudar para terminar a faculdade de engenharia à distância. Ela precisava ser forte, precisava construir uma vida para o filho que estava chegando. Sofia nasceu em uma manhã de primavera, com olhos grandes e curiosos, e um choro forte que ecoou pela maternidade. Quando colocaram a bebê nos braços de Lara, ela sentiu algo despertar dentro de si. Algo que havia morrido naquela manhã terrível meses atrás. Propósito. Ela é perfeita. Rodrigo sussurrou ao lado dela, tocando o rostinho da bebê com delicadeza. É sim. Lara sorriu, mas quando olhou para a filha, viu os olhos de Murilo. A boca de Murilo. E seu coração se partiu mais uma vez. Enquanto isso, a centenas de quilômetros dali, Fernanda dava à luz a Danilo. O bebê era saudável, forte, mas quando Murilo o segurou pela primeira vez, não sentiu a conexão que esperava. Olhou para o rosto do menino, procurando algum traço seu, mas encontrou apenas características estranhas. Características que não eram suas nem de Fernanda. Ele é lindo, Fernanda disse, observando-o da cama do hospital. É, Murilo respondeu, mas a dúvida já estava plantada em seu coração. Ele tentou ser um bom pai, tentou amar Fernanda, tentou esquecer Lara, mas cada noite, quando fechava os olhos, era o rosto dela que via. Era a voz dela que ouvia, era o perfume dela que sentia. E se perguntava, sempre se perguntava, onde ela estaria? Seria feliz? Teria seguido em frente? As respostas que ele buscava estavam muito mais perto do que imaginava, e o destino, paciente e implacável, já preparava o reencontro que mudaria tudo novamente. Os anos passariam, as feridas cicatrizariam por fora, mas por dentro, tanto Lara quanto Murilo carregariam as marcas daquela traição pelo resto de suas vidas, até que o destino decidisse jogá-los frente a frente mais uma vez. 17 anos se passaram como páginas viradas de um livro que Lara preferia não reler. Ela não era mais a garota frágil e ingênua que um dia fora. O tempo, a dor e a necessidade de sobreviver a haviam transformado em uma mulher elegante, segura, respeitada. Como chefe de engenharia de uma grande empresa, Lara comandava equipes, tomava decisões difíceis e era admirada por todos que trabalhavam com ela. Seus cabelos estavam mais curtos agora, sempre bem penteados. Usava ternos sob medida, salto alto, maquiagem discreta, mas impecável. Quando entrava em uma sala, as pessoas notavam. Ela havia se tornado exatamente o que precisava ser, forte. Mas por dentro, a ferida antiga ainda pulsava.
especialmente quando olhava para Sofia. Sua filha tinha 17 anos e era uma cópia perfeita de Murilo. Os mesmos olhos penetrantes, o mesmo sorriso, a mesma forma de inclinar a cabeça quando estava pensando. Cada vez que Lara olhava para ela, via o homem que amara, o homem que a destruíra. Mãe, você está me ouvindo? Sofia agitou a mão na frente do rosto dela. Desculpa, amor. O que você disse? Perguntei se você já falou com a vovó hoje. Ela ligou mais cedo dizendo que não está se sentindo bem. O coração de Lara apertou. Maria, sua mãe, estava doente novamente. Mais grave dessa vez. Os médicos falavam em cuidados intensivos, em tratamento contínuo. E Lara sabia o que precisava fazer. Naquela noite, na mesa de jantar, ela tomou coragem. Rodrigo, precisamos conversar. Ele levantou os olhos do prato, o garfo parado no ar. Aos 40 anos, Rodrigo estava mais vaidoso do que nunca. Passava horas na academia, usava roupas de marca, tingia os fios brancos que insistiam em aparecer. Mas seus olhos continuavam vazios. E Lara sabia, mesmo que nunca tocasse no assunto, que ele nunca havia parado de ser o mulherengo que sempre fora. Sobre o quê? Ele perguntou desconfiado. Quero voltar para a nossa cidade, minha mãe precisa de mim. Lara, não podemos simplesmente largar tudo aqui e... Não estou pedindo permissão, Rodrigo. Estou avisando. Já pedi transferência no trabalho. Foi aprovada. O silêncio se instalou na mesa. Sofia olhava de um para o outro, preocupada. E eu? Rodrigo perguntou, a voz fria. Você pode abrir uma clínica lá. Sofia será matriculada em uma nova escola. Ou você pode ficar aqui. A escolha é sua. Ela sabia que ele iria. Não por amor, não por ela, mas porque manter as aparências era importante para Rodrigo. O casamento perfeito, a família perfeita, tudo era parte da imagem que ele cultivava. 3 meses depois, eles estavam de volta. Lara pisou nas ruas da sua antiga cidade com o coração apertado. Tanta coisa havia mudado, mas tanta coisa continuava igual. A padaria da esquina, a praça onde costumava caminhar, a faculdade onde conhecera Murilo. Murilo. Ela sacudiu a cabeça, afastando o pensamento. Ele não fazia mais parte da sua vida. Não podia fazer. No primeiro dia de trabalho na nova empresa, Lara foi recebida com respeito e admiração. Sua reputação a precedia. Todos queriam conhecer a nova chefe de engenharia, a mulher que comandava projetos milionários com mão firme. Bem-vinda, senhora Lara, disse o diretor apertando sua mão. Ouvimos falar muito bem de você. Obrigada. Estou ansiosa para começar. Enquanto isso, Sofia estava nervosa em sua nova escola. Era difícil recomeçar, fazer novos amigos, se adaptar. Ela sentou-se em uma cadeira no fundo da sala, tentando passar despercebida. Foi quando ele entrou, alto, cabelos escuros ligeiramente bagunçados, olhos confiantes. Ele sorriu para ela, e Sofia sentiu o coração acelerar de um jeito que nunca havia sentido antes. Oi, você é nova aqui? Ele perguntou, sentando-se ao lado dela. Sou. Me mudei semana passada. Eu sou Danilo. Seja bem-vinda. Sofia. Ela sorriu, e algo instantâneo aconteceu entre eles. Uma química, uma conexão que nenhum dos dois conseguia explicar. Durante as semanas seguintes, eles se tornaram inseparáveis. Conversavam nos intervalos, almoçavam juntos, trocavam mensagens até tarde da noite. E então, em uma tarde chuvosa, sozinhos na sala de aula, aconteceu. Danilo segurou o rosto de Sofia com delicadeza e a beijou. Foi um beijo suave, tímido, mas cheio de promessas. Eles não viram a diretora parada na porta, observando tudo com expressão reprovadora. No dia seguinte, os avisos foram enviados. Os pais de ambos foram convocados para uma reunião urgente na escola. E o destino, finalmente, preparava o reencontro que mudaria tudo. Lara estacionou o carro em frente à escola com o estômago embrulhado. A carta da diretora havia sido vaga, mencionando apenas comportamento inadequado e a necessidade de uma conversa urgente. Sofia negara tudo, dizendo que era apenas um mal-entendido. Mas Lara conhecia a filha. Havia algo que ela não estava contando. Rodrigo foi com ela, reclamando o
tempo todo. Isso é ridículo. Perder uma manhã inteira por causa de uma bobagem de adolescente. É nossa filha, Rodrigo. Não é bobagem. Eles entraram na escola e foram direcionados para a sala da diretora. A secretária os fez sentar em cadeiras desconfortáveis na antessala. Os outros pais já estão chegando, ela informou, antes de voltar para sua mesa. Outros pais? Lara franziu a testa. Então, havia outro estudante envolvido. Foi quando a porta se abriu e Lara sentiu o mundo parar. Murilo entrou na sala com a mesma postura confiante de sempre, mais maduro, alguns fios grisalhos nas têmporas, mas ainda devastadoramente bonito. Ao lado dele, Fernanda, elegante demais, com roupas de grife e uma expressão de superioridade no rosto. Os olhos de Murilo encontraram os de Lara. O ar foi sugado da sala. Tudo voltou de uma vez. A dor, a traição, o amor, o beijo no jardim da faculdade, a promessa de casamento, a manhã em que seu mundo desmoronou. Lara. Murilo sussurrou, o rosto pálido. Rodrigo se levantou imediatamente, posicionando-se entre eles como um escudo. Fernanda também notou, e seu rosto se contorceu em uma mistura de surpresa e raiva. Que coincidência. Interessante, Fernanda disse, a voz açucarada, mas venenosa. O que vocês estão fazendo aqui? Rodrigo perguntou agressivo. Fomos chamados pela diretora. Nosso filho Danilo... Murilo começou, mas foi interrompido quando a porta da sala se abriu. Por favor, entrem. A diretora, uma mulher de meia-idade com óculos no nariz, fez sinal para que todos entrassem. A sala era pequena demais para toda aquela tensão. Lara sentou-se o mais longe possível de Murilo, mas ainda podia sentir o olhar dele queimando sua pele. Rodrigo estava rígido ao seu lado, a mandíbula travada. Fernanda examinava Lara da cabeça aos pés com desprezo mal disfarçado. Obrigada por virem. A diretora começou, juntando as mãos sobre a mesa. Chamei vocês aqui porque flagrei Sofia e Danilo em uma situação inadequada para o ambiente escolar. Inadequada como? Rodrigo perguntou ríspido. Eles estavam se beijando na sala de aula, durante o horário de aula. Um silêncio pesado caiu sobre a sala. Isso não pode continuar. A diretora continuou. Precisamos estabelecer limites claros. Eles são jovens, mas precisam entender que a escola não é lugar para esse tipo de comportamento. Lara sentiu o rosto queimar. Sofia e o filho de Murilo? De Fernanda? O destino não podia ser tão cruel. Vamos resolver isso. Murilo disse a voz firme, mas abalada. Conversaremos com Danilo. E nós com Sofia, Lara acrescentou, evitando olhar para ele. Ótimo. Espero que não precisemos ter essa conversa novamente. A diretora se levantou, encerrando a reunião. Todos se levantaram também, ansiosos para sair daquela sala sufocante. Mas quando Lara passou por Murilo na porta, seus braços se tocaram por um segundo. Foi como um choque elétrico. Ela olhou para ele e, por um breve momento, viu nos olhos dele a mesma dor, a mesma confusão, o mesmo amor que nunca havia morrido completamente. Lara, Ele começou. Vamos, Lara. Rodrigo a puxou pelo braço, rude, possessivo. Eles saíram da escola em silêncio. No carro, Rodrigo explodiu. Você não vai deixar Sofia perto daquele garoto, entendeu? Não quero ela se envolvendo com aquela família. Eu sei, Lara sussurrou, mas por motivos completamente diferentes dos de Rodrigo. Ela não podia deixar Sofia se aproximar de Danilo, porque tinha certeza absoluta de que ele era filho de Murilo, irmão de Sofia, meio-irmão pelo menos. A ideia a enjoava, a desesperava. Enquanto isso, no carro de Murilo, Fernanda estava histérica. Você não pode deixar Danilo perto daquela menina, aquela mulher, aquela família. Fernanda, se acalma, Murilo disse, mas sua mente estava longe. Estava em Lara. Na forma como ela havia mudado, na força que emanava dela, na dor que ele viu em seus olhos quando o olhou. Ele nunca havia parado de amá-la. E aquele reencontro havia reacendido uma chama que ele pensava estar apagada para sempre. Mas o que nenhum deles sabia era que a verdade, enterrada por 17 anos, estava prestes a emergir. E quando emergisse,
destruiria tudo novamente. As semanas seguintes foram um inferno silencioso. Lara e Rodrigo proibiram Sofia de ver Danilo. Murilo e Fernanda fizeram o mesmo com o filho. Mas proibir o amor de dois adolescentes era como tentar segurar a água entre os dedos. Eles se encontravam escondidos. Mensagens apagadas, olhares roubados nos corredores, beijos rápidos atrás da biblioteca. Quanto mais os pais tentavam separá-los, mais forte ficava a conexão entre eles. Por que eles não entendem? Sofia chorava no ombro de Danilo, sentados em um banco escondido do parque. A gente só quer ficar junto. Eu não sei. Meu pai age estranho toda vez que eu menciono você. E minha mãe, ela fica possessa. Danilo afagou os cabelos dela, frustrado. A minha mãe também. É como se houvesse algo que eles não querem nos contar. E havia. Algo muito maior do que qualquer um dos dois poderia imaginar. Em casa, Lara mal conseguia dormir. Cada vez que fechava os olhos, via Murilo. O jeito como ele a olhou naquela sala, a forma como seu toque, mesmo acidental, havia incendiado sua pele. 17 anos não haviam apagado nada, apenas enterrado. Rodrigo percebia a distância dela, mas escolhia ignorar. Estava ocupado demais com a nova clínica, com suas pacientes bonitas e os flertes que pensava que Lara não notava. Lara, você precisa controlar Sofia, ele disse uma noite enquanto jantavam em silêncio. Ontem mesmo a vi conversando com aquele garoto na escola. Eu sei, já conversei com ela. Os dois não podem ficar juntos. Conversar não está adiantando. Você precisa ser mais firme. E você precisa estar mais presente, Lara rebateu, a voz fria. Quando foi a última vez que realmente conversou com sua filha? Rodrigo não respondeu. Apenas se levantou da mesa e saiu, batendo a porta. O casamento deles sempre fora uma mentira, uma encenação. Mas agora, com Murilo de volta à sua vida, mesmo que distante, Lara sentia as rachaduras se tornarem abismos. Enquanto isso, Danilo estava desesperado. Ele amava Sofia de verdade. Não era capricho de adolescente. Era algo profundo, inexplicável, como se já a conhecesse de outra vida. Pai, preciso falar com você, ele disse a Murilo, que estava no escritório em casa, revisando contratos da construtora. O que foi, filho? É sobre Sofia. Por que você não quer que eu fique com ela? Murilo suspirou, tirando os óculos e esfregando os olhos cansados. É complicado. Complicado como? Você conhece os pais dela? Murilo hesitou. Conhecia. Ele havia amado a mãe dela com cada fibra do seu ser. Mas como explicar isso ao filho? Conheço, de muito tempo atrás. E? Vocês brigaram ou algo assim? Algo assim. Isso é ridículo. Danilo se exaltou. Vocês são adultos. Não podem deixar problemas antigos atrapalharem a minha vida. Danilo, você é muito jovem. Não entende? Eu entendo que amo a Sofia. E você está me impedindo de ser feliz por causa de orgulho. Danilo saiu batendo a porta, deixando Murilo sozinho com seus pensamentos. O garoto tinha razão. Mas como explicar que havia algo muito mais profundo do que orgulho? Como explicar que ele temia a proximidade com Lara porque sabia que não conseguiria resistir? Naquela mesma noite, Danilo fez algo desesperado. Ele ligou para Murilo, a voz firme e decidida. Pai, vou na casa da avó de Sofia, a Dona Maria. Vou conversar com ela, pedir ajuda. Se vocês não querem me ouvir, talvez ela ouça. Murilo sentiu o coração disparar. Maria, a mãe de Lara. Ele não a via há quase 2 décadas. Danilo, espera! Mas o garoto já havia desligado. Murilo ficou parado, o telefone na mão, o coração martelando no peito. E então tomou uma decisão. Se Danilo ia até Maria, ele iria também. Talvez fosse a oportunidade de finalmente entender o que havia acontecido, de encontrar respostas para perguntas que o atormentavam havia anos. No dia seguinte, Murilo estacionou em frente à casa humilde de Maria, a casa onde Lara crescera, onde ele passara tantas tardes felizes quando ainda era permitido sonhar. Bateu na porta, o coração na garganta. Maria abriu, mais velha, mais frágil, mas com os mesmos olhos gentis. Ela o reconheceu imediatamente. Murilo,
Ela sussurrou surpresa. Dona Maria, desculpe aparecer assim. É sobre Danilo e Sofia. Entre. Ela o interrompeu, abrindo a porta. Eles se sentaram na sala simples. Maria serviu café, as mãos tremendo ligeiramente. Eles estão apaixonados, Murilo começou. E eu não sei como lidar com isso. Não depois de tudo que aconteceu. Maria o observou por um longo momento. Murilo, há algo que você precisa saber. Algo que deveria ter sido dito há muito tempo. Ele sentiu o ar faltar. O quê? Você precisa conversar com Lara. Ela tem algo importante para te contar. Algo que mudará tudo. Você acha que Murilo, finalmente, descobrirá que é o verdadeiro pai de Sofia? Deixe sua opinião nos comentários. Murilo saiu da casa de Maria, com o coração aos pedaços e 1000 perguntas martelando em sua mente. O que Lara precisava contar? Por que Maria tinha lágrimas nos olhos quando disse aquilo? O que ele não sabia? Ele passou a noite inteira acordado, andando de um lado para o outro no quarto, enquanto Fernanda dormia tranquilamente ao seu lado. Ao amanhecer, tomou uma decisão. Precisava falar com Lara. Imediatamente. Descobriu onde ela trabalhava através de contatos em comum. A construtora dele tinha negócios com a empresa de engenharia onde ela era chefe. Que ironia cruel do destino. Às 7 da manhã, Murilo já estava estacionado em frente ao prédio, esperando. As mãos suavam, o coração batia descompassado. Ele não sabia o que diria, mas sabia que não poderia mais viver sem saber a verdade. Quando viu Lara sair do carro, elegante em seu terno cinza, a pasta de couro na mão, sentiu o ar faltar. Ela estava ainda mais bonita, mais forte, mais incrível. Ele saiu do carro. Lara. Ela congelou. Virou-se lentamente, os olhos arregalados de surpresa. Murilo, o que você está fazendo aqui? Preciso falar com você. Por favor. Não temos nada para conversar. Ela tentou passar por ele, mas Murilo segurou seu braço delicadamente. Sua mãe me disse que você tem algo importante para me contar. Algo que mudaria tudo. Lara sentiu as pernas fraquejarem. Maria, sua mãe havia falado com ele. O segredo que guardara por 17 anos estava prestes a explodir. Não aqui. Ela sussurrou olhando ao redor. Onde então? Cafeteria da esquina. Daqui a 10 minutos. Eles se sentaram em uma mesa no canto, longe de olhares curiosos. O café esfriava entre eles, intocado. Lara respirou fundo, as mãos tremendo sobre a mesa. Eu não sei como dizer isso. Ela começou, a voz embargada. Mas nossos filhos não podem ficar juntos. Apenas diga, seja o que for. Lara ergueu os olhos e Murilo viu lágrimas se acumulando ali. Sofia não é filha de Rodrigo. Ela soltou e o mundo parou. Ela é sua filha, Murilo. Sua. O silêncio que se seguiu foi absoluto. Murilo sentiu como se alguém tivesse lhe dado um soco no estômago. Não conseguia respirar. Não conseguia pensar. O quê? Ele sussurrou incrédulo. Naquela noite, antes da festa, nós estivemos juntos. Você não se lembra? As lágrimas escorriam livremente pelo rosto de Lara agora. Eu descobri que estava grávida 2 meses depois daquele dia. Horrível! Quando te vi na cama com Fernanda, quando você se casou com ela, eu não pude te contar. Rodrigo se ofereceu para assumir o bebê. Eu estava sozinha, destruída. Sofia é minha filha, Murilo repetiu, como se precisasse ouvir as palavras novamente para acreditar. 17 anos. Ela tem 17 anos e eu não sabia. Me desculpa. Eu sei que deveria ter contado, mas... Por quê? A voz de Murilo saiu rouca, desesperada. Por que você não me contou? Porque você estava casado. Porque você tinha traído minha confiança. Porque eu estava quebrada, Murilo. Eu nunca te traí. Ele disse, a voz baixa, mas firme. Lara ergueu os olhos, confusa. Eu vi você, com Fernanda, na cama. Eu não me lembro daquela noite. Até hoje não me lembro. Eu tomei uma bebida que Rodrigo me ofereceu e depois, nada. Apenas acordei ao seu lado, com ela dizendo que tínhamos ficado juntos. Mas eu nunca acreditei completamente nisso. O que você está dizendo?
Murilo passou as mãos pelo rosto, emocionado. Estou dizendo que acho que fui armado. Por Fernanda, por Rodrigo, por ambos. Antes que Lara pudesse responder, o celular de Murilo tocou. Ele olhou para a tela e seu rosto empalideceu ainda mais. Preciso atender. É da minha casa. Ele atendeu, e Lara viu a expressão dele mudar de confusão para choque absoluto. Eu já vou para aí, ele disse, desligando rapidamente. Olhou para Lara, os olhos arregalados. Eu preciso ir. A minha funcionária me ligou nervosa. Aconteceu algo na minha casa. Mas Lara, essa conversa não terminou, nós precisamos... Vai, a gente conversa depois. Murilo saiu correndo, deixando Lara sozinha com seu café frio e seu coração despedaçado mais uma vez. Quando chegou em casa, encontrou Fernanda aos gritos com a mãe dela na sala. Ele parou na porta escondido e ouviu. Mãe, ele não pode saber. Nunca! Fernanda gritava, desesperada. Ele nunca poderá saber que eu armei tudo. Mas e se ele descobrir que Danilo não é filho dele? 17 anos. De mentira, Fernanda. Isso vai explodir na sua cara. Murilo sentiu o chão se abrir sob seus pés. Danilo não era seu filho. Ele criara um garoto por 17 anos, achando que era seu sangue, seu legado. E era mentira. Tudo era mentira. Ele entrou na sala, o rosto pálido de raiva. Conte-me tudo. Agora, sua voz era gelo puro. Fernanda virou-se, o rosto perdendo toda a cor. Murilo, eu posso explicar? Agora! E então, sob o peso do olhar dele, Fernanda desmoronou. Contou tudo. O plano com Rodrigo, a bebida dopada, a farsa da cama, a gravidez que já existia antes, tudo. Murilo ouviu em silêncio, cada palavra sendo uma punhalada em seu peito. Quando ela terminou, ele simplesmente virou as costas e saiu. Passou a noite no carro, chorando como não chorava desde criança. Aos 37 anos, descobrira que sua vida inteira havia sido uma mentira construída. Murilo não voltou para casa naquela noite, nem na seguinte. Ficou em um hotel barato, longe de tudo, tentando processar o turbilhão de emoções que o consumia. Raiva, dor, traição, mas também esperança. Sofia era sua filha. Ele tinha uma filha verdadeira, uma menina linda, inteligente, que crescera longe dele por causa de mentiras e manipulações. 17 anos roubados. 17 anos que nunca poderia recuperar. Na manhã do terceiro dia, ele tomou uma decisão. Precisava falar com Lara novamente. Precisava contar tudo o que descobrira. Precisava que ela soubesse a verdade completa. Voltou ao prédio onde ela trabalhava e esperou. Dessa vez tinha o rosto cansado, barba por fazer, olhos vermelhos. Quando Lara chegou e o viu, correu até ele, preocupada. Murilo, você está bem? Eu tentei te ligar, mas... Eu descobri tudo. Ele a interrompeu, a voz rouca. Fernanda confessou. Sobre a armação, sobre a bebida dopada, sobre o plano com Rodrigo. Lara sentiu as pernas bambearem. Segurou no braço dele para não cair. Rodrigo estava envolvido? Desde o início. Eles planejaram tudo juntos. Me separar de você. Fazer você acreditar que eu tinha te traído. Ele segurou os ombros dela com firmeza. Lara, eu nunca te traí. Nunca quis ninguém além de você. As lágrimas escorriam pelo rosto de ambos agora. E tem mais. Murilo continuou, a voz quebrando. Danilo não é meu filho. Fernanda já estava grávida quando armou tudo isso. Eu criei um menino por 17 anos, achando que era meu filho, enquanto minha verdadeira filha, minha Sofia, estava longe de mim. Lara abraçou-o, e eles choraram, juntos ali no estacionamento, 17 anos de dor transbordando de uma vez. O que vamos fazer? Ela perguntou, afastando-se para olhar em seus olhos. Vamos confrontá-los, nós 4 juntos. Rodrigo e Fernanda vão ter que responder por tudo que fizeram. A voz de Murilo estava firme agora, cheia de determinação. E depois vamos contar a verdade para Sofia e Danilo. Lara assentiu. Era a hora da verdade, finalmente. Eles marcaram o encontro para aquela noite em um restaurante discreto. Murilo ligou para Fernanda dizendo que precisavam conversar sobre o divórcio.
Lara fez o mesmo com Rodrigo, usando a mesma desculpa. Quando os quatro se sentaram à mesa, a tensão era palpável. Fernanda olhava nervosa de um para o outro. Rodrigo estava desconfortável, a mandíbula travada. "Por que estamos todos aqui?" Fernanda perguntou, tentando parecer controlada, mas sua voz traía o medo. "Porque chegou a hora da verdade", Murilo disse, a voz calma, mas carregada de raiva contida. "Eu sei. De tudo, Fernanda. E Lara também." Rodrigo empalideceu. Fernanda tentou se levantar, mas Murilo a impediu. "Senta. Você vai ouvir tudo o que eu tenho para dizer." Nos próximos 20 minutos, Murilo expôs cada detalhe. A bebida dopada, a farsa da cama, a gravidez mentirosa. Rodrigo tentou negar, mas Murilo foi firme e o confrontou. Rodrigo desmoronou. "Foi ideia dela", Rodrigo gritou, apontando para Fernanda. "Ela me convenceu. Disse que você nunca ia descobrir. Cala a boca, seu covarde." Fernanda se levantou furiosa. "Você quis participar tanto quanto eu. Você sempre quis a Lara para você. E você sempre quis o Murilo", Rodrigo rebateu. Lara observava tudo em silêncio, enojada. Como pôde passar 17 anos ao lado daquele homem? Como não percebeu que tudo era mentira? "Vocês destruíram nossas vidas", Lara disse, a voz fria como gelo. "Por egoísmo, por obsessão. Vocês roubaram 17 anos de nós." "Eu quero o divórcio", Murilo disse a Fernanda. "Amanhã mesmo meu advogado entrará com os papéis. E não espere nada de mim. Você vai sair dessa com o mínimo que a lei permitir." "Eu também quero o divórcio", Lara disse a Rodrigo. "E quero que você saia da minha casa. Hoje." "Vocês não podem fazer isso", Fernanda gritou desesperada. "E Danilo, você vai abandonar o menino que criou?" "Eu nunca vou abandonar Danilo", Murilo disse, a voz firme. "Ele pode não ser meu filho biologicamente, mas eu o criei. Eu o amo. E vou continuar sendo o pai dele, se ele quiser. Mas ele vai saber a verdade. Assim como Sofia vai saber que eu sou o pai verdadeiro dela." "Vocês vão destruir essas crianças", Rodrigo tentou argumentar. "Não, vocês já fizeram isso", Lara respondeu, levantando-se da mesa. "Nós vamos apenas contar a verdade, algo que vocês nunca tiveram coragem de fazer." Murilo e Lara saíram juntos, deixando Fernanda e Rodrigo arrasados à mesa. Lá fora, sob o céu estrelado, eles se olharam. "E agora?" Lara perguntou. "Agora contamos para Sofia e Danilo." Juntos, Murilo segurou a mão dela e pela primeira vez em 17 anos o toque não trouxe dor. Trouxe esperança. Contar a verdade para Sofia e Danilo foi a coisa mais difícil que Lara e Murilo já fizeram. Eles marcaram um encontro na casa de Maria, que insistiu em estar presente para apoiar a neta. A sala estava silenciosa quando os dois jovens entraram, confusos por terem sido chamados ali juntos. "O que está acontecendo?" Sofia perguntou, olhando para a mãe e depois para Murilo, sem entender por que ele estava ali. "Sentem-se, por favor", Lara pediu, a voz suave mas firme. "Nós temos algo muito importante para contar a vocês." Danilo e Sofia se sentaram lado a lado no sofá, as mãos se encontrando instintivamente. Eles estavam assustados, mas juntos. "Vocês sabem que eu e o Murilo, nos conhecemos há muito tempo", Lara começou, escolhendo cada palavra com cuidado. "Nós éramos namorados na faculdade. Éramos apaixonados. Planejávamos nos casar." Sofia arregalou os olhos. Danilo olhou para o pai surpreso. "Mas algo aconteceu", Murilo continuou. "Fomos separados por uma mentira. Uma mentira que durou 17 anos. Nos próximos 30 minutos, com lágrimas e vozes embargadas, eles contaram tudo. A armação, a bebida dopada, a falsa traição, as gravidezes, os casamentos forçados, as mentiras que construíram vidas inteiras sobre fundações podres. Quando Murilo finalmente disse as palavras, "Sofia, você é minha filha", a menina ficou imóvel, o rosto branco, como papel. "O quê?" ela sussurrou, as lágrimas já começando a escorrer. "Rodrigo não é seu pai biológico. Eu sou." Murilo se ajoelhou na frente dela, as mãos tremendo. "E eu sinto muito
por não ter estado lá quando você nasceu, quando deu seus primeiros passos, quando falou sua primeira palavra. Eu perdi tudo isso por causa de mentiras. Mas eu estou aqui agora. E se você me permitir, eu gostaria de fazer parte da sua vida. De verdade. Sofia olhou para Lara, que chorava, silenciosamente. É verdade, mãe? É, meu amor. É verdade. Lara segurou a mão da filha. Eu deveria ter contado antes. Deveria ter sido mais forte. Me desculpa. Sofia desabou em lágrimas e Lara a abraçou. Murilo ficou ali, ajoelhado, lágrimas escorrendo pelo rosto, até que Sofia estendeu a mão para ele. Quando os dedos dela tocaram os dele, algo se curou dentro de Murilo. Não tudo, mas o suficiente para começar. Danilo estava sentado, processando tudo em silêncio. Finalmente, ele olhou para Murilo. E eu? Sua voz estava rouca. Eu não sou seu filho? Biologicamente não. Murilo disse, sentando-se ao lado dele. Mas Danilo, eu te criei. Eu estive lá em cada momento da sua vida. Eu te ensinei a andar de bicicleta. Ajudei com lição de casa, assisti todos os seus jogos de futebol. Nada disso muda. Se você quiser, eu continuo sendo seu pai. Porque no que importa, no coração, você sempre foi e sempre será meu filho. Danilo abraçou Murilo com força e os dois choraram juntos. E nós? Sofia perguntou, olhando para Danilo com medo da resposta. A gente não é irmão? Não, Lara respondeu, sorrindo através das lágrimas. Vocês não têm nenhum laço de sangue. Podem ficar juntos, podem se amar livremente. Sofia e Danilo se abraçaram, aliviados, emocionados. Depois de semanas sendo separados, impedidos de se verem, finalmente havia esperança. Nas semanas seguintes, tudo mudou rapidamente. Lara entrou com o pedido de divórcio. Rodrigo saiu de casa sem brigar. Sabia que tinha perdido qualquer direito. Ele tentou se aproximar de Sofia algumas vezes, mas ela deixou claro que precisava de tempo. Talvez um dia pudesse perdoá-lo, mas não agora. Murilo também pediu o divórcio. Fernanda tentou lutar, contratar advogados caros, fazer escândalos, mas as evidências contra ela eram incontestáveis. Ela perdeu tudo: o casamento, a reputação e, principalmente, o respeito do filho. Danilo mal conseguia olhar para ela depois de descobrir a verdade. Murilo começou a passar tempo com Sofia. Jantares, conversas, tentando conhecer a filha que perdeu. Era estranho no início, mas aos poucos uma conexão verdadeira começou a se formar. Sofia o chamava pelo nome ainda, não conseguia dizer pai. Mas Murilo não se importava. Eles tinham tempo. Finalmente tinham tempo. 3 meses depois, em uma tarde de outono, Murilo encontrou Lara sentada sozinha em um banco da praça onde costumavam namorar na faculdade. Posso sentar? Ele perguntou. Claro. Eles ficaram em silêncio por um momento, observando as folhas caírem das árvores. Como você está? Murilo perguntou. Estou reconstruindo. Lara sorriu. É estranho, sabe? Depois de tanto tempo vivendo uma mentira, finalmente estou vivendo minha verdade. Está sendo libertador. Eu também me sinto assim, Murilo concordou. Ele hesitou, então segurou a mão dela. Lara, eu sei que você pediu tempo, e eu respeito isso, mas eu preciso que você saiba, eu nunca parei de te amar, nem por um dia nesses 17 anos. Lara sentiu as lágrimas voltarem, mas dessa vez não eram de dor. Eu também nunca parei, ela confessou. Mas Murilo, eu não sou mais aquela garota de 18 anos. Eu mudei. A dor me mudou. Eu sei. E eu também mudei. Ele levantou a mão dela e beijou seus dedos delicadamente. Mas talvez a gente possa se conhecer de novo. Começar do zero. Sem mentiras dessa vez. Só verdades. Lara olhou nos olhos dele e viu o mesmo amor de antigamente, mas amadurecido, mais profundo. Eu gostaria disso, ela sussurrou. E ali, naquele banco, sob as folhas de outono caindo como bênçãos, eles se beijaram. Foi diferente do primeiro beijo, 18 anos atrás. Foi um beijo de recomeço, de cura, de segundas chances. Porque o amor verdadeiro, quando é real,
sempre encontra o caminho de volta. 4 anos depois, o sol da manhã entrava suave pelas janelas da casa nova, iluminando a sala onde Lara terminava de arrumar os últimos detalhes. Hoje era um dia especial. Muito especial. Sofia desceu as escadas com o vestido de formatura, linda e radiante aos 19 anos. Ela havia se tornado uma jovem confiante, determinada, com planos de seguir engenharia como a mãe. Mas diferente de Lara na mesma idade, Sofia sabia exatamente quem era e o que queria. Como estou? Ela girou mostrando o vestido azul royal. Perfeita, meu amor. Lara sorriu, ajeitando uma mecha de cabelo da filha. Seu pai já deve estar chegando. Sofia sorriu ao ouvir a palavra pai, referindo-se a Murilo. Havia levado tempo, mas cerca de 1 ano atrás ela finalmente conseguira chamá-lo assim. E cada vez que o fazia, via os olhos dele brilharem de emoção. A campainha tocou, e quando Lara abriu a porta, seu coração ainda acelerou, como no primeiro dia. Murilo estava ali, elegante em seu terno escuro, com um buquê de flores nas mãos e aquele sorriso que a fazia sentir-se adolescente novamente. Para as 2 mulheres mais lindas da minha vida, ele disse, entregando o buquê. Puxa saco, Sofia. Brincou, mas abraçou o pai com carinho. Danilo já chegou? Está no carro. Não quis subir porque disse que ficaria nervoso de te ver antes da hora. Os 4 foram juntos para a formatura. Danilo, que também se formava, estava terminando o curso de arquitetura. Ele e Sofia continuavam juntos, mais apaixonados do que nunca. Haviam enfrentado tormentas que separariam qualquer casal, mas isso só os tornara mais fortes. Durante a cerimônia, quando Sofia subiu ao palco para receber o diploma, Murilo segurou a mão de Lara, as lágrimas escorrendo livremente. Eram lágrimas de orgulho, de amor, de gratidão por ter sua filha de volta. Obrigado, ele sussurrou para Lara, por criá-la tão bem, por torná-la essa mulher incrível. Nós criamos ela. Lara corrigiu apertando a mão dele. Talvez não juntos fisicamente, mas ela tem você em cada pedaço dela. A força, a determinação, o coração imenso. Isso tudo é seu também. Depois da cerimônia, todos se reuniram na casa de Maria para a festa. A matriarca, agora mais saudável graças aos cuidados constantes de Lara, observava tudo com um sorriso no rosto. Vovó, Sofia se sentou ao lado dela. Obrigada. Por tudo. Por ter guardado o segredo quando precisava, por ter revelado quando era hora. Você sempre soube o que fazer. Minha querida menina, Maria afagou o rosto da neta. Eu só queria que todos fossem felizes. E olha só, finalmente conseguimos. Rodrigo não estava presente. Ele havia se mudado para outra cidade, tentando reconstruir sua vida longe dos destroços que causara. Sofia o via raramente, conversas curtas e educadas, mas sem proximidade real. Ela o havia perdoado eventualmente, mas perdoar não significava esquecer ou permitir que ele voltasse a fazer parte integral de sua vida. Fernanda também estava ausente. Isolada socialmente depois que a verdade veio à tona, ela se mudara para o interior. Danilo mantinha contato superficial, mais por pena do que por amor. Ele tinha uma nova figura materna, agora. Lara que o acolhera com o coração aberto, sem ressentimentos. Quando o jantar terminou, Lara e Murilo ficaram sozinhos na varanda, observando as estrelas. Sabe o que eu estava pensando? Murilo disse, puxando-a para perto. O quê? Que talvez seja a hora. Hora de quê? Murilo se afastou e, para surpresa de Lara, se ajoelhou. Do bolso, tirou uma pequena caixa de veludo. Quando a abriu, um anel simples, mas lindo, brilhou sob a luz do luar. Lara, eu te pedi em casamento uma vez, há mais de 20 anos atrás, e o destino nos separou antes que pudéssemos realizar esse sonho. Sua voz estava embargada de emoção. Mas eu acredito que tudo aconteceu por uma razão. Para que nos tornássemos as pessoas que precisávamos ser. Para que valorizássemos o que temos agora. Então eu te pergunto novamente, você aceita se casar comigo? Lara estava chorando, as mãos sobre o rosto, incapaz de falar por um momento. Sim, ela finalmente conseguiu sussurrar. Sim, sim, 1000 vezes sim.
Murilo. Colocou o anel em seu dedo e se levantou, beijando-a com toda a paixão acumulada de 20 anos. Era um beijo de promessa, de recomeço, de amor que sobrevivera ao impossível. 6 meses depois, eles se casaram em uma cerimônia íntima, com Sofia, Danilo e Maria presentes. Lara usou um vestido simples, mas elegante, e quando disse sim diante do altar, soube que dessa vez era para sempre. Sem mentiras, sem enganos, só amor verdadeiro. A vida raramente nos dá finais perfeitos, mas às vezes, quando temos coragem de enfrentar a verdade, de perdoar sem esquecer, de reconstruir sobre os destroços, ela nos dá algo ainda melhor. Uma segunda chance. Lara não era mais a garota frágil que um dia fora. Ela havia se tornado uma mulher forte, admirada, que enfrentara a tempestade e saíra do outro lado não apenas sobrevivendo, mas florescendo. E descobriu que o amor verdadeiro não é aquele dos contos de fadas, perfeito e sem obstáculos. É aquele que sobrevive às traições, às mentiras, aos anos de separação. É aquele que, mesmo machucado, ainda bate forte no peito. É aquele que, quando tem a chance de recomeçar, escolhe fazê-lo com mais sabedoria, mais força e mais verdade. Porque, no fim, não são os amores fáceis que nos transformam. São os amores cruzados, aqueles que nos desafiam, nos quebram e, eventualmente, nos reconstroem mais fortes do que jamais fomos. Fim. E você? Já viveu um amor que parecia perdido para sempre, mas que encontrou o caminho de volta? Ou conhece alguém que teve uma segunda chance no amor depois de anos? Curta o vídeo e compartilhe sua história nos comentários. Às vezes, os finais mais bonitos são aqueles que nunca imaginamos possíveis.